Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. O fariseu e o publicano. Eu gostaria de convidá-lo a me acompanhar, como bom bereano, na sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Nós vamos trabalhar os versos do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Podemos ler, amados? Em Lucas 18, do 9 ao 14, assim nos diz na palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela revelação da Tua palavra, pela presença do Teu Divino Espírito Santo aqui em nosso meio, Senhor, nos orientando e dirigindo e colocando as palavras em nossa boca. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo que se chama pelo Teu nome, que aqui está para Te ouvir. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, prepara o terreno dos nossos corações para que seja um terreno fértil, onde esta semente que vai ser semeada esta noite encontre condições para se alojar, para crescer, Senhor, e produzir os seus frutos para a glória do Teu santo nome. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O fariseu e o publicano. Nós conhecemos muito esta passagem do fariseu e do publicano. A gente tem ouvido mensagens, tem citado inclusive esta passagem, e principalmente o finalzinho dela, que é muito conhecido, repetido: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Enfim,
De uma certa forma, creio que todos conhecem a palavra, mas há uma distância muito grande entre conhecer e praticar, muito grande. E esta parábola ensinada pelo Senhor Jesus, ela tem falado muito comigo ultimamente. Há um bom tempo tem me inquietado essa questão. Nós temos aqui dois polos, nós temos aqui dois extremos de pessoas buscando a Deus. Vejam que ambos, segundo o que o Senhor diz, eles estavam no mesmo lugar. Eles subiram ao templo, lugar de oração. Subiram ao templo, foram orar. Tinham, a princípio, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Mas são dois extremos de pessoas buscando a Deus. Logo de início, nós vemos que a informação que a Bíblia nos dá é que esta parábola, se você prestar bem atenção aí, está com a sua Bíblia aberta, acompanha aí, logo no começo, no versículo 9, a Bíblia nos informa que o Senhor Jesus propôs esta parábola para quem? A alguns que faziam o quê? Que confiavam em si mesmos. Quem confia em si mesmo, dispensa Deus da sua vida. Confia em si mesmo, deixa Deus do lado de fora. Então, esta parábola o Senhor contou para dar uma sacudida exatamente naquelas pessoas. Ele conhece os corações, então contou esta parábola como uma sacudida nestas pessoas que confiavam em si mesmos. E olha aqui, a continuidade: por se considerarem justos. Então eles confiavam em si mesmos porque eles se consideravam justos e desprezavam os outros. 3 pontos: confiavam em si mesmos, se consideravam justos e desprezavam os outros. Que perfil interessante de uma pessoa nessa condição. Ela confia em si mesmo, está tirando Deus da vida dela, confia na força do seu braço. E o que eu acho mais interessante é que se consideram justos. E eu fiquei meditando hoje à tarde, sentei lá e fiquei pensando. Eu gosto de mergulhar na Bíblia, você já sabe, mas eu gosto de mergulhar na mente do personagem. Tentei me colocar na mente dessas pessoas. Como seria ou como será a mente de uma pessoa que se considera justo e ainda por cima, por se considerar justo, o problema está aí, despreza os outros. Ela se coloca num pedestal, ela se coloca numa posição de destaque aos olhos dela, diante dos outros. Ela acha que tudo que ela faz está certo e que tudo que os outros fazem está errado. Isso é um perigo que nós podemos correr quando nos julgamos os super crentes, os super santos, os mais consagrados do que os outros. Como nós podemos nos considerar? E o mais incrível, como podemos chegar até a desprezar os outros? O que seria esse desprezar? É que no momento que eu me coloco no pedestal, achando que eu sou melhor do que os outros, qualquer comentário que eu faço sobre o outro, sobre a probabilidade de o outro não estar tão consagrado quanto eu estou desprezando, porque eu estou dizendo que eu sou bom e que o outro não é, que o outro é um pecador inveterado que não consegue nunca sair daquilo. E isso leva a pessoa, eu quero acreditar, fiquei imaginando uma mente que age assim, a permanecer infinitamente. E aí que está o grande risco, aí que está o grande perigo, e aí que está, provavelmente, estou entendendo agora,
o propósito do Espírito Santo em trazer esta palavra esta noite para nós, que é o risco de nós estarmos, ou se já não entramos neste estágio, acabarmos entrando, de achar que somos mais justos do que os outros, e ficarmos com a nossa mente cauterizada, congelando este sentimento, entendendo que somos e pronto. E se alguém vier, como agora, questionar, chamando você, olha, quem sabe você está nesse lugar aqui do fariseu, vai ficar muito zangado, não vai querer aceitar, porque a mente já está cauterizada, não aceita crítica, e esse é que é o problema, porque ele se considera justo mesmo e acabou. Mas só tem um que é justo, só tem um. A Bíblia diz que só tem um que é justo. Todos pecaram e por isso mesmo carecem da glória do Pai, da misericórdia, do perdão. Mas como obter esse perdão se não chega ao entendimento que precisa pedir perdão, que precisa se humilhar, que precisa se quebrantar? Fica no pedestal. Quem conhece a igreja romana sabe que está lá os pedestais cheios de imagens, elas ficam ali no pedestal, acima dos outros. As pessoas têm que, quando vão rezar para elas, se ajoelham na frente e ficam olhando numa posição de inferioridade para uma estátua. Pessoas assim arrogantes se colocam nesta mesma condição. Mas a Bíblia diz, como já dissemos, que só existe um que não pecou, só existe um que é justo. Então, irmão, se todos pecamos, esta mensagem é para todos nós, um por um. Então diga, se você está com o coração quebrantado e veio disposto a ouvir uma palavra renovadora, transformadora, diga no seu coração: Senhor, eu estou aqui para receber, Senhor. Eu vou escancarar meu coração, venha, remexa nele. Dissemos ainda há pouco aqui na oração: tira de nós o que não te agrada, mas que não seja só da boca para fora, que realmente saia do mais profundo do nosso íntimo, porque, irmão, sem santificação ninguém verá a face do Senhor, sem santificação ninguém verá. E vamos então mergulhar na Bíblia, e nós estamos lá dentro do templo assistindo. Enquanto oramos, a gente abre um olho e enxerga a atitude dos dois que estão orando também. A Bíblia conta que Jesus, ele caminhava e que multidões o acompanhavam. Pessoas as mais diversas, pessoas com personalidades, com objetivos, com ideais diferentes. E conhecendo então o coração de cada um, dependendo da situação, Jesus lhes propunha uma parábola que se adequasse àquele momento, àquelas pessoas. Por isso ele sempre contava parábolas, para que aquelas pessoas que o acompanhavam fossem edificadas. O propósito é a edificação. E a parábola do fariseu e do publicano, ela aborda especificamente o ato da oração. Mas a questão de Jesus, que ele quer aqui com esta parábola nos revelar, eu quero acreditar que ela é muito mais ampla do que apenas a questão da postura na oração. É mais ampla. Sabe qual a proposta que eu creio que há aqui? É como nós temos nos apresentado diante de Deus. Como nós temos nos apresentado, hein? Diante de Deus. Sério. Mas antes, vamos ver um breve histórico dos nossos personagens. Vamos conhecê-los um pouco mais. Vamos ver os fariseus. Conta que tinha um fariseu lá, né? Quem eram os fariseus? O que faziam? Como viviam? No período intertestamentário, o que é
período intertestamentário? Alguém sabe? Período intertestamentário. Nós temos 2 testamentos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Certo? Certo. O Antigo Testamento, ele foi fechado pelo cânon 400 anos antes de Jesus Cristo. Amém? O Novo Testamento passou a ser vivido e escrito depois de Jesus. Os evangelhos foram escritos depois, as cartas, tudo foi produzido depois de Jesus. Então, nós temos o Novo Testamento. Então, no período intertestamentário, que eu quero dizer que o que aconteceu durante estes 400 anos entre um testamento e o outro. O cânon aconteceu, que fechou os livros que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento. O cânon foi fechado, irmãos, 400 anos antes de Cristo. Nestes 400 anos, nada do que foi produzido, nada do que foi escrito foi aproveitado na Bíblia, exceto a Bíblia usada pela Igreja Romana, que incluiu vários livros chamados apócrifos, que foram produzidos exatamente neste período intertestamentário, depois que o cânon havia sido fechado. Você pegar a diferença que tem da Bíblia católica, para que nós usamos, são estes livros, que são apócrifos, eles foram produzidos depois do cânon. Então, para nós, eles não têm a menor validade, principalmente porque todos eles se conflitam com o restante da Bíblia. Mas isto é outra história. Mas para a gente entender o que é o período intertestamentário, agora você sabe, né? Durante esses 400 anos, a crença israelita, ela se dividiu em diversas seitas. Irmão, imagina aí, fecha o cânon. Nós temos agora e na época eles não conheciam como Antigo Testamento. Para eles eram os livros sagrados, era a Bíblia deles. A partir dali, eles só trabalhavam com o que hoje nós conhecemos Antigo Testamento. Mas não apareceu o profeta, Deus se calou. 400 anos. E no meio do povo de Israel, que antes já tinha tido uma história incrível, né? De apostasia, de idolatria, de abandonar o Senhor. Imagina agora que não tinha mais profetas falando. E são 400 anos, várias gerações passaram nesse tempo. Então dá para a gente imaginar o que aconteceu com o povo de Israel. A crença deles, ela se dividiu em diversas seitas. E aí surgiram seitas chamadas pelos nomes de fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Cada um tinha uma maneira de pegar a Bíblia, interpretar e ensinar. Então quem tinha mais prestígio, mais poder, impunha aos outros aquela maneira de crer. Hoje nós temos pessoas que têm mais facilidade para falar, que criaram tipo seitas e estão por aí falando, usando a Bíblia, mas distorcendo, falando que as pessoas querem ouvir. Então nós estamos encontrando muitas igrejas surgindo por aí nessa esteira, mas só que isso não é novo. Isso aqui, 400 anos antes de Cristo, já existiam essas seitas, que se valiam da palavra de Deus para explorar as pessoas, porque traz poder. Imagina o poder que os fariseus, por exemplo, tinham. Eles eram respeitados e era uma seita. Viviam infiltrados no meio do povo de Deus e mandando neles, falando em religião. Do ponto de vista religioso, de qualquer forma, os fariseus, eles têm diversas características positivas, como por exemplo,
eles criam na ressurreição, eles criam, e eles criam em observar atentamente a lei, porque eles não criam na vinda do Messias. O problema deles foi não ter reconhecido Jesus como Messias, mas eles criam que o Messias viria, eles criam nessa ressurreição que aconteceria, mas não acreditaram quando viram o Senhor Jesus. Ali eles se sentiram ameaçados por Jesus. Fariseu significa separado, e a separação física para eles era um parâmetro importante. Por isso, praticar a santidade era uma evidência de pessoa piedosa. Vamos pensar junto? Praticar a santidade era uma evidência exterior de uma pessoa piedosa. Então eles tinham a aparência de pessoas piedosas. Como o homem só vê a aparência, julga pelo exterior, diferentemente de Deus, que conhece o nosso interior, os fariseus andavam com uma aparência de santidade. Então as pessoas olhavam. Hoje não existe isso. Alguns irmãos aí, que andam com aquela aparência de santidade, depois quando ela vai ver, estoura cada bomba aí. É o que Jesus chamava de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Uma sepultura caiada. Por fora está toda pintadinha, toda bonitinha, toda arrumada. Mas o que é que tem dentro de um sepulcro? Podridão, um cadáver em decomposição. Quem olha o exterior acha bonito, mas dentro só tem coisa podre, estragada. E Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados, porque eles tinham apenas e tão somente a aparência. Era o viver a religiosidade só da boca para fora. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Uma seita. Eles tinham então um lado positivo, mas tinham muitas outras coisas que eram negativas. Por essa questão da aparência piedosa, os fariseus se empenhavam em denunciar os pecados alheios, e em contrapartida eles propagavam as leis como sendo eles os únicos detentores da verdade e de como se deveria aplicar a lei corretamente. Eles tinham poder. Só nós é que conhecemos. Aquilo que o fariseu dizia podia ser a maior aberração, mas as pessoas não conheciam direito à lei. É o que acontece hoje. Quantas pessoas não estudam a Bíblia, não têm intimidade com a palavra, não conhecem. Por isso tem tanto falso profeta prosperando e prosperando e prosperando, porque as pessoas não conhecem a palavra. Então nós já vemos que isso também não é novo. Irmão, toda vez que o povo abre mão de conhecer a palavra e por ela ser orientado e instruído, e vai de carona na fé dos outros, no que os outros estão só ensinando, e não vai confirmar na palavra se é aquilo mesmo, a tendência é ser dominado, é ser destruído. Oséias já diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em Oséias, isso já bem antes dos 400 anos do período intertestamentário, mas já acontecia isso. É esta preguiça que as pessoas têm de querer estar lendo, meditando a palavra. É mais prático pegar carona na fé dos outros, só que a salvação é individual. Você não vai de carona não, a salvação é individual. Então eles, os fariseus, eles começaram a acrescentar regras, acrescentavam regras. É natural, quanto mais regra você acrescenta, mais poder você tem. Aqui está a palavra me diz que eu tenho que conduzir o rebanho do Senhor de tal forma, mas eu quero manipular esse rebanho, e eu sei que o rebanho não conhece a palavra, e eu também não estimulo o rebanho a conhecer, eu também não faço estudos profundos com o rebanho, eu levo a palavra de uma forma superficial.
e começam a inventar aqui, por exemplo, campanhas milagrosas, sabendo que este povo é um povo que é carente por essas coisas, porque já está na cultura do nosso povo brasileiro, este misticismo. Se eu começar a fazer campanha disso, campanha daquilo, mas eu pego alguma coisa da Bíblia e trago, vamos caminhar sobre o sal grosso agora aqui para fazer o descarrego. Ora, as pessoas que antes eram acostumadas, iam na igreja católica, assistiam a missa, mas na hora que tinha algum problema, corria no centro de Umbanda, porque é muito comum isso, vai buscar lá no centro de Umbanda. Quando vê dentro da igreja evangélica, opa, é o que eu quero, eu gosto disso. Tem a campanha do sal, então eu vou caminhar em cima do sal, vou me atolar no sal, porque lá eu vou fazer o descarrego, isso e aquilo. É uma linguagem que o povo conhece. Tem alguma coisa na Bíblia falando que alguém passou em cima do sal, que fez descarrego? Não tem. Mas ali é uma manipulação, as pessoas são atraídas para aquilo, são manipuladas, são enganadas, são ludibriadas, dão o seu dinheiro, dão. Pior é que ninguém aponta o revólver para tomar o dinheiro. As pessoas dão porque querem, porque na verdade estão achando que é como um bingo, que é uma loteria. Quanto mais você arriscar, mais chance você tem de ganhar. Só que o reino de Deus não é isso não, meu irmão. Mas as pessoas hoje, por exemplo, estão fazendo muito isso. E essas igrejas estão cheias. E hoje não se fala noutra coisa nos canais de televisão. Mas eu não quero puxar isso para cá, porque eu já sei como é que isso vai terminar. Vai terminar como a Bíblia está dizendo, que a Bíblia já fala que surgirão nos últimos tempos as pestes, as doenças, e nós temos aí essa gripe que está matando todo mundo. Uma gripe. A AIDS, surgiu um outro vírus da AIDS. Toda hora está surgindo agora pestes, doenças. Vai dizer, surgirão os falsos profetas, os ventos de doutrina, e muitos serão atraídos para isso. E quem é que está por trás de tudo isso? Satanás. Agora, falso profeta já tem de monte aí. Só está faltando chegar o anticristo, só para que se cumpra mesmo. E ela diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E é a verdade. Por isso tem uma igreja que prega a palavra, dá para se contar nos dedos as pessoas que estão querendo ouvir. Mas uma que faz campanha disso, campanha daquilo, sacrifica não sei o que, sacrifica não sei o que lá, estão cheias. É o evangelho fácil que as pessoas estão procurando. Por isso os fariseus se deram tão bem. Por isso os fariseus do século 21 também estão se dando tão bem financeiramente. Só que isso, perante o Senhor, é abominação. O problema, Deus nos alerta na sua palavra. As pessoas não querem obedecer, não querem seguir, porque não querem mesmo. Porque na verdade diz a própria Bíblia que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Está ali, a pessoa lê, eu acho incrível, mas não sai. Eu conheço gente que não sai. Eu vou ficar calado por aqui, né, para não entrar em terreno que eu não posso. Então eles começaram, como eu disse, a acrescentar regras, acrescentar regulamento, padrões à lei, ao ponto de acreditar. Eles acreditavam, eles mesmos acreditavam. E veja como a pessoa fica, né, tão cega, que eles inventavam as coisas e acreditavam naquilo que faziam parte realmente da própria escritura. Olha, uma mentira, às vezes a pessoa que inventa mentira, de tanto repetir aquela mentira, ela acaba acreditando que é verdade. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu conheço situações que a pessoa criou uma mentira lá quando era criança e teve que sustentar o resto da vida, e depois aquilo ali passou a ser quase uma verdade. Ele contava e recontava, não precisava mais nem contar, porque já o risco de ser pego e tal já tinha passado, mas absorveu aquilo como fazendo parte da história. A mentira passou a ser considerada como verdade. E hoje a gente vê quanta coisa foi acrescentada como dizendo que é da palavra, e ai deles que vão desmentir. Então, esses anos todos pregando fora do que diz a palavra, são capazes de ser assassinados. Mas vamos para frente. Mas, apesar de tudo,
Vejam como a semelhança com os fariseus do século atual, eles eram bem vistos pela sociedade judaica, que os consideravam justos e corretos. Vai e pergunte para uma pessoa dessas, que está todo mês lá, fazendo a loteria, no cassino das religiões, como tem a música do Sérgio Lopes que fala isso, o cassino das religiões, que é uma loteria. A pessoa vai ali arriscar a sorte. Pode ser que seja eu hoje, o contemplado, misericórdia, como se as bênçãos de Deus pudessem ser tratadas desse jeito. Mas vai e pergunta para uma dessas pessoas o que é que eles acham daqueles fariseus que comandam essas religiões. As pessoas são capazes de morrer por eles defendendo. Um dia desse eu caí na besteira de comentar alguma coisa no programa e olha, o pessoal me ligou querendo comer meu fígado. Bem, vamos ver agora o outro personagem, o publicano. Os publicanos talvez fossem as pessoas menos respeitadas pela sociedade. Eles eram judeus, escolhidos pelo Império Romano para cobrar impostos do povo, e por isso eles eram vistos como traidores. E de fato, muitos publicanos utilizavam a sua posição para enriquecer ilicitamente, como no caso de Zaqueu, que nós já vimos algumas vezes aqui. E por fim nós vamos ver então a conduta dos personagens lá no templo. A postura inicial do fariseu já diz muita coisa sobre o seu caráter. Vamos ver em Lucas 18, no 9 em diante. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Já vimos quem eram os fariseus, já vimos quem eram os publicanos, e agora vamos ver a conduta, a postura de cada um. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Aqui fica piscando uma luz vermelha enorme aqui na minha cabeça, me chamando a atenção. Você consegue imaginar? Ele estava em pé, orando de si para si mesmo. Isso é oração? Oração é conversa com Deus, e não de si para si mesmo. Ele falava consigo mesmo. Consigo mesmo. Isso é oração? Falava de si para si mesmo desta forma. Esta oração, irmão, não era uma oração, era apenas uma vaidade dele. A aparência de santidade no templo. Os outros que estivessem lá, como nós estamos agora olhando, olha ali, aquele fariseu não perde um culto, ele está todos os dias aqui na hora da oração, olha lá a posição dele lá, contrito e tal, mas só Deus sabia o pensamento dele. É assim, a aparência de santidade, e ele orava de si para si mesmo. Esta oração, entre aspas, não era uma oração e ficou ali dentro dele mesmo, porque não subiu nada, que qualquer coisa que pudesse ir além do telhado, era dele para ele mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O que ele está querendo dizer com isso, irmão? Se eu não sou como os demais, eu sou pior? Não, eu sou melhor. Eu te agradeço porque eu não sou como os demais, então é porque eu sou melhor. Eu te agradeço porque eu sou melhor do que os outros. Eu não sou como os demais homens. E ainda acusa, eles são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não sou nada disso. Eu sou justo, não roubo e não sou adúltero. Olha lá para o coitado do publicano e diz: e nem ainda como este publicano. Ele ainda especificou bem, não era nem de uma forma generalizada. Ele achou ali um pato, aquele publicano ali, ó, como que diz, aquele ali. Então, os olhos, né? Como a gente olha para a pessoa e diz: esse daí, rapaz, esse coitado, isso ainda precisa muito se converter e tal. Quando a gente acaba dizendo isso,
Será que não estamos também nos colocando numa situação, numa posição de se achar melhor do que o outro? Mas e o coração? Ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuo 2 vezes e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Que oração é essa? Ele foi só se fabular. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Pronto, e eu te agradeço por isso, porque eu sou o melhor. Foi só essa a oração dele. Irmãos, essa postura inicial dele já nos diz muita coisa sobre o seu caráter. Veja que ele se postava em pé, sem nenhuma reverência a Deus, provavelmente estufando o peito, e a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, de si para si. Ou seja, apesar de começar a sua oração pronunciando o nome de Deus, ó Deus, ele não estava dirigindo as suas palavras ao nosso Senhor. Aquela cena não era um diálogo com Deus, era um monólogo do homem consigo mesmo. Não era diálogo, era monólogo, onde a sua oração não passou do teto do templo, e o único objetivo era se autoproclamar justo e se vangloriar dos seus feitos. Tiago, capítulo 4, verso 6, a palavra na parte B do versículo diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Do outro lado, nós temos o publicano, que de longe sequer ousava olhar para os céus, numa atitude ali de inteira submissão, num sinal de humildade, e ele, em vez de estufar o peito, ele batia no próprio peito. Imagina a cena, um homem lá, certamente com os olhos fechados, curvado, batendo no peito. Ele dizia: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Sê propício a mim, o pecador. Queridos, na cultura judaica, bater no peito era um sinal externo de demonstrar a dor na sua alma. É importante a gente conhecer detalhes da cultura judaica, porque clarifica mais o nosso entendimento. Agora você sabe que o gesto dele estar batendo no peito era demonstrar a dor que ele sentia na sua alma. Quando você vê a dor que ele sentia e sabemos o que ele estava dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Ele reconhecia a sua natureza pecaminosa e ele estava angustiado por isso. E o que foi dito? O fariseu começa fazendo uma comparação com o resto da humanidade. Eu não sou como os demais homens. E ele faz um julgamento ali na hora daquele pobre publicano. Ele se considerava melhor do que qualquer homem na face da terra. O apóstolo Paulo, que também foi fariseu e conhecia muito bem esse modo de pensar, Paulo é bem contundente em repreender esta atitude na carta aos Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 1. Ele diz: portanto, és indesculpável, ou seja, não tem desculpa, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos 2, verso 1. Julgar os outros é indesculpável. Como nós julgamos. Como nós julgamos. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que Beltrano. Irmãos, o publicano, ao contrário, ele pede auxílio a Deus para quem? Para o pecador. Quem era o pecador? Era ele mesmo. Ele não estava pedindo auxílio para os outros pecadores, não. Ele estava pedindo auxílio para si mesmo. E a sua frase, a sua oração
foi curta e foi direta: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Isso não dá abertura para pensarmos que ele se comparava a outro pecador, porque simplesmente com este a mim, pecador, ele estava puxando só para ele não estava se comparando com ninguém, ele simplesmente assumia a sua posição de pecador. E o fariseu continua se vangloriando dos seus feitos: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Sobre essa questão aqui dos dízimos, Jesus, em outra ocasião, disse aos fariseus, em Lucas 11:42: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele se gabando: eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Jesus sabia, eles davam dízimo, era milimetricamente conferido, da hortelã, dos condimentos, do coentro, do cominho que você bota lá, comprou, eles calculavam os 10%, eram religiosamente rigorosos com o dízimo. O problema é que não adianta você ser rigoroso com o dízimo se você esquece os maiores princípios da lei de Deus, que ele está dizendo aqui: desprezais a justiça e o amor de Deus. E ele diz: devíeis fazer estas coisas, a justiça e o amor de Deus, sem omitir aquelas. O dízimo está certo, você tem que continuar fazendo isso. Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Tá certo, tem meninas aqui que ganham R$5 do pai, separa 10% e traz o envelopezinho aqui. Legal a gente acostumar os nossos filhos com isso, pouquinho, né? Mas é importante, a criança se sente participante. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Mas o problema é que eles valorizavam tanto essa questão, mas omitiam as outras. Tem que fazer tudo, não pode obedecer a Deus pela metade. No capítulo 23 de Mateus, Jesus ele dedica um bom tempo para falar sobre esta postura dos fariseus. Vamos ver Mateus 23 do 1 ao 7. Diz assim, Mateus 23 do 1 ao 7. Como é que Jesus ele falava sobre essa postura dos fariseus? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Ele não teve medo de falar abertamente às multidões, aos discípulos. Olha o que ele diz com relação, falando dos fariseus. Está entendendo por que os fariseus tinham raiva dele? Porque ele abria, ele escancarava. Ele não ficava com meias palavras, não, com medo dos fariseus. Ele veio para denunciá-los. Por isso que nós não podemos nos calar quando temos oportunidade de denunciar o que os fariseus estão fazendo. Por terem se calado no começo, que muitas igrejas que hoje estão multibilionárias cresceram. Se antes tivesse tido homens de Deus que imitassem Jesus, tivessem denunciado os fariseus, eu tinha matado ali no começo. Mas se calaram, hoje não adianta mais, hoje não tem mais o que fazer não. Hoje é só seguir pregando a palavra para tentar ver se a gente resgata alguém das mãos dessas falsas religiões. Mas Jesus disse: na cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés? Moisés foi quem escreveu, em tese, a lei. Inspirado por Deus, escreveu a lei. Então ele está fazendo uma alegoria aqui. Na cadeira de Moisés, que escreveu a lei, se sentaram os escribas e os fariseus. Ou seja, eles tomaram o lugar de Moisés. Está entendendo? Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. É isso que Jesus está dizendo. Porque dizem e não fazem. No verso 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras
com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ou seja, o que é que esses homens queriam? A honra e a glória para si mesmos. Usavam a palavra para atrair a atenção para si. O publicano, ele não fala sobre os seus feitos, porque ele reconhece que não pode fazer nada para ser salvo. E o que é que ele diz? Ser propício a mim. O que significa isso? Vamos entender. Jesus, ele foi a nossa propiciação na cruz. Propiciação significa ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Ser propício foi o que Jesus fez. Ele nos propiciou isso, o perdão e a reconciliação com Deus. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios dos animais, os quais, depois de Jesus, nós sabemos, se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo. Ele se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. O sangue de Jesus foi que aplacou a ira de Deus que pesava sobre nós, ou seja, o sangue de Jesus nos tornou favoráveis, e com isso ele nos redimiu, ele nos salvou, ele nos livrou dos nossos pecados. E por fim, Jesus declara na sua parábola que nós estamos tratando aqui, no começo, em Lucas: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Vamos pensar junto. O publicano, ele era rejeitado pela sociedade, porém o seu coração estava arrependido, e a sua fé estava firmada no Deus vivo e verdadeiro como único modo de obter a redenção dos seus pecados. O fariseu, que era o maioral, mas a sua fé estava baseada nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, por isso ele orava de si para si mesmo. Paulo é bem claro quanto a isso. Romanos 3, 21 ao 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. No 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Depois desta parábola, só nos resta agora a gente se olhar na palavra como quem se olha num espelho. E eu lhe pergunto: como você tem se apresentado diante do Deus vivo e verdadeiro? Você tem se apresentado confiando nas suas ações e no seu conhecimento? Ou nós temos nos humilhado? Ou nós temos reconhecido que nenhum fator externo que o homem possa ver vai servir de justificativa para a nossa salvação? Tenhamos sempre em mente que Deus vê o nosso coração. Se não estivermos arrependidos dos nossos erros, de nada vai adiantar irmos ao culto, de nada vai adiantar cantarmos, de nada vai adiantar lermos a Bíblia. Tudo isso terá sido em vão,
Somente com os nossos corações contritos e confiando nos méritos de Cristo é que nós temos a ousadia, é que nós temos o privilégio de nos achegarmos a Deus e recebermos assim uma vida plena que Deus graciosamente nos dá. Arrependimento, vida na presença do Senhor é a chave. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Programa Momentos com Jesus. Me pergunto outra vez se alguém acredita no amor, se existe de fato uma luz, como tanto vovô me ensinou. E por que toda dor que se sente ao perder quem se quer vai tornar-se moeda cruel no cassino das religiões. A bondade do amor procurou a pureza da fé, mas só achou verdade na dor de quem só faz o bem por fazer. Eu não quero cansar de enquanto viver procurar alguém que cante ou fale do amor sem intenção de lucrar. Porque toda dor que se sente ao perder quem se quer vai tornar-se moeda cruel no cassino das religiões. A bondade do amor procurou a pureza da fé, mas só achou verdade na dor de quem só faz o bem por fazer. Eu não quero cansar de enquanto viver procurar alguém que cante ou fale do amor sem intenção de lucrar. Programa Momentos com Jesus.